noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o primeiro episódio do nosso podcast. O Fala aí, beleza? Beleza? Fala aí, beleza? Ele tem o intuito de trazer para vocês os bastidores do mercado de beleza, terceiro setor, serviço, indústria, cosmético. Eu tenho a vontade de trazer para vocês aqui bastante conteúdo relacionado a esse setor. E hoje a gente está nesse primeiro episódio. Eu tenho a honra de receber aqui o Rodrigo Lima, que é um dos personagens, para mim, um dos personagens mais influentes do setor, né, do terceiro setor, profissional de beleza. E ele é dono de uma marca de beleza. Eu prefiro dizer uma marca, né? Porque hoje o que ele conquistou, ele transcendeu o lado físico do negócio, né? O lado do salão, de cabeleireiros, gestores, né? Hoje ele possui uma marca que é o Circus Hair. E eu trouxe ele aqui para ele compartilhar um pouquinho dessa trajetória que me fascina tanto, e eu espero conseguir extrair dele tudo isso daí que eu vejo, que eu consigo enxergar dentro do meu conhecimento no ramo também. Tá, tudo bem então, Rodrigo? Fala, Batô. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Assim, conheço esse cara há pouco tempo aqui, a gente estava falando, são só 30 anos já, né, Batô? Uau. Conheci o Batô com 17 anos, a gente começou junto aqui na área de beleza e acho que é importante sempre trocar essas informações, é importante a gente conseguir passar um pouquinho do que a gente vive para os outros, para que as outras pessoas possam se inspirar, possam ter ideias, possam criar em cima daquilo, né? Eu acho que quanto mais a gente divide, mais a gente compartilha, mais a gente consegue crescer também, né? Porque você consegue crescer de outras formas, né? Sim, com certeza. Ainda mais vindo de você, né, que teve que galgou de uma forma tão alternativa. Dentro do meu ponto de vista, você conseguiu romper algumas esferas tradicionais, habituais, assim, do setor de beleza. Eu olhando em retrocesso hoje, eu acho que a gente fugiu bem do que é o tradicional do salão. O Circus, bem, me apresentar um pouquinho, né? Eu sou cabeleireiro, eu trabalho na área de beleza, já vão fazer 30 anos. E, efetivamente, o Circus ele já existe há 14 anos, né? Eu estou à frente de negócios de beleza, como gerente, como gestor, assim, praticamente desde o começo. Na época que eu comecei como assistente, eu já virei líder de estoque, depois eu fui líder de assistente, depois, assim que eu me formei, eu virei gerente lá no Sorro Genk, depois eu fui pro Trianon, aí eu fiquei subgerente mais uns anos. Aí, em 2004, eu saí para abrir o meu primeiro salão. E dessa abertura desse meu primeiro salão, a gente acabou fazendo algo muito igual ao que era o Sorro, né? Que era o HS. Que era foi o Cosmoso. Que eu saí com a sócia do salão que eu trabalhava. E a gente acabou fazendo uma coisa muito parecida com o que era o Sorro, porque era a nossa referência na época, né? Entendi. E durante 3 anos ele funcionou bem, o salão cresceu bastante, mas ainda não era o que eu buscava. Então, foi onde eu saí. Eu acabei tendo uma outra experiência como funcionário em outro salão. Durante 3 anos eu fui pro HS, aí sim é o HS. E no HS, apesar de ser só cabeleireiro, eu comecei a fazer diversas responsabilidades, comecei a fazer coisas de marketing. Eu entendi que se eu não fizesse aquilo por mim, eu não teria. Então, para mim foi muito natural começar a tomar as rédeas do negócio que eu estava fomentando ali, né? Eu entendi muito rápido que ser cabeleireiro é ser dono do seu próprio negócio. Então, essa é uma coisa assim, acho que é a primeira coisa que vocês tiverem que gravar de tudo isso que a gente está falando, para quem é cabeleireiro principalmente. Cabeleireiro, você é dono do teu negócio. Esquece que tem um salão, esquece que tem o que quer que seja. Você cuida da sua cartela de cliente, você cuida do seu espaço, você cuida dos seus produtos, porque assim, se você não fizer isso, não importa onde você esteja, você não vai conseguir sobreviver. Então eu aprendi muito cedo isso.
E comecei a trabalhar em prol disso. Então, comecei a fazer mídia para o salão, comecei a fazer marketing. Eu lembro que na época a gente começou, fui em bancas de jornal da Redondeza e eu ofereci para eles de fazer sacolinhas para colocar o jornal, né? A gente é antiga, na época que vendia jornal. Uau! Fazer sacolinha para eles colocarem o jornal que ele vendia de domingo e nessa sacolinha com o logo do salão, um cartão e um desconto pro pessoal ir fazer cabelo. E a gente fez, sei lá, milhares de sacolas para entregar nesse formato. Mas isso do Cosmos? Isso do HS. Isso do HS. Eu já tinha saído do Cosmoso nessa época. Mas aí foi a sua primeira incursão na Augusta, ali? Cara, na verdade Porque não. O Augusta. HS era na Pamplona. Na Pamplona, O HS certo. era na própria Pamplona ali. Ele continua até hoje. Dali, do HS, eu caí no conto do vigário mais comum dos cabeleireiros, que é o te pago 70%, 80% para você ir pro salão. Eu caí nesse golpe, então, tipo, hoje eu posso dizer de boca cheia para vocês, cara, o dono de salão que virar para você e falar, vou pagar 90%, 80% para você mudar de salão, é uma luva que ele tá pagando, coisa assim, para mim são duas coisas. Ou o cara tá desesperado, porque assim, para você entregar um valor que assim, que você vai ter 0 de lucro, você tem que estar desesperado. Sim. Ou o cara não sabe fazer conta, que também tá desesperado da mesma forma, né? E eu caí nesse conto do vigário, fui para um salão que foi horrível a experiência. E o panorama hoje tá mais acentuado, né, nesse quesito, assim. Eu vejo a quantidade de gestores de salão, assim, em nível de desespero, assim, eu acho um absurdo. Tem aumentado cada vez mais. Eu acho que existe um desespero muito grande porque mudaram-se as regras dos negócios, né? Eu acho que hoje as pessoas elas não precisam mais estar de certa forma presa a um negócio como precisava antes, né? Então acho que isso ele faz uma diferença grande. Mas aí eu caí nesse conto do vigário, eu acabei indo para um salão que me prometeram 80%, coisa e tal. Descobri que não eram os 80%, descobri que eu precisava fazer muito mais para poder manter minha cartela de clientes. E de lá eu saí para abrir um novo negócio. Eu abri um outro salão na Augusta. Esse eu fiquei mais 3 anos. E eu cheguei à conclusão de que eu e meu sócio não tínhamos algumas coisas que são extremamente necessárias para se ter uma sociedade. Então, Entendi. Você tem que ter algumas, vamos dizer, alguns dos seus, não é virtude, eu acho que aquilo que você acredita tem que ser muito parecido, entendeu? Então, eu tenho algumas coisas que eu sou muito chato, então, cara, não suporto coisa de atraso, eu sou sempre, sabe, eu tô sempre correndo para chegar no horário, tô sempre fazendo as coisas. Aí o cara marcava uma reunião, chegava 3 horas atrasado. Entendi. Eu sou muito chato com dinheiro, então, assim, pra mim é tipo meu 0,0,03, é isso, entendeu? Entendi. E aí, assim, depois disso a gente acabou encerrando a sociedade. Eu vou fazer uma aspas aqui na fala do Rodrigo, só para complementar um pouquinho da apresentação que eu estava fazendo sua. Eu gostaria de dar um foco aqui no relacionamento que existe, na relação que existe do seu negócio com música, né? Que é um negócio que me fascina muito, né? E eu acredito que o fruto que você tem hoje, a excelência que existe dentro do branding que você conseguiu implantar dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, ele é fruto também de um conhecimento, né, do consumo de música, do conhecimento do comportamento, né, de pessoas que têm uma sede de cultura, e principalmente na música. E eu acompanho você há muito tempo e você já havia me dito isso no momento do escopo de um dos seus projetos, né? Será que, dando essa introdução, você conseguiria complementar alguma coisa para clarear um pouquinho mais o meu entendimento? Porque eu acho que a sua mente ela é tão brilhante que eu preciso de uma explicação um pouquinho mais... Eu acredito que quando eu falei sobre música, para mim fazia muito sentido, eu ainda não tinha entendido exatamente o que eu queria dizer com isso. Hoje eu tenho uma clareza total sobre o que eu queria explicar sobre isso. Não é exatamente sobre música,
é sobre pertencimento. Não é exatamente sobre pertencimento, algo, cara. algo específico, mas sim sobre algo que seja a sua verdade. Então, eu entendi desde muito cedo que eu gosto de música, eu gosto da coisa de... Eu sempre gostei muito de balada, hoje eu já não tô mais indo tanto, mas sempre gostei de balada, de música, Autobahn, de né? disco. Você frequentava Muito muito tempo eu fui Autobahn, pra né? balada. E eu, para mim, quando eu falei isso pra você, eu falei sobre música, mas hoje eu tenho clareza que não era sobre música, mas é sobre pertencimento. O meu pertencimento, o meu gostar, a minha verdade é música. Gosto de show, gosto de música, gosto de banda. Cara, tenho mais de 1000 vinis, eu escuto música o tempo todo. Eu não vivo sem um Spotify ligado, eu tô no carro, eu tô ouvindo música. Se eu estiver dentro do salão cortando um cabelo, eu tô prestando atenção na música. Então, pra mim, é sobre isso. E aí, é trazer aquela sua verdade, aquilo que você gosta, para dentro do seu negócio. Então, supondo-se que você seja um fã de anime, um fã de mangá. Minha nova fase, eu tô amando anime. Eu virei otaku agora, depois de velho, né? Aí sim. Mas, digamos que assim, a tua verdade é ser apaixonado por mangá. Digamos que tua verdade é ser apaixonado por anime, coisa e tal. Você pode trazer essa sua verdade para dentro do seu negócio e você pode fazer com que seu negócio ele fique de uma forma que você goste mais. E que ele ganhe personalidade, que ele né? tenha uma personalidade de que acordo ele não com o que fica você um faz. lustre, né? Exato. Igual todo mundo, a maioria Com dos isso, gestores, né? Eu trouxe para dentro do meu negócio o universo de música. No começo a gente trouxe com festas, com DJ, com som. Eu trouxe numa época em que não se falava de colocar um som mais autoral dentro de um salão. Eu colocava também, música, cara, tocava rock, eu trouxe banda para tocar no salão. Eu me lembro também que você usava muito um termo específico. Na primeira concepção lá do seu primeiro salão, na Augusta, era que ano? Há 25 2009. anos. 2009, né? Eu lembro que o primeiro salão foi na Pamplona, foi o Cosmoso, foi em 2004. Eu lembro, né, que nessa época você comentava muito sobre um conceito chamado multiespaço. Era uma palavra que você repetia constantemente, né? O conceito de multiespaço a gente trouxe na abertura dos circos em 2012. Certo. Então, em 2009 eu abri o meu segundo salão. Depois de sair da Pamplona, eu abri o meu segundo salão. Ele era um salão que ele já tinha um envolvimento com música, com noite, uma coisa que já mudava bastante. E quando eu percebi que não dava certo essa sociedade, eu percebi que eu precisava fazer algo que fosse meu. Então, depois de vários brainstorms, de vários pensamentos, assim, vários toró cerebral, né, como o pessoal fala, a gente chegou à conclusão de que a gente queria criar algo múltiplo, que não era só para ser um salão, era um lugar que eu pudesse trazer DJ, que eu pudesse ter um brechó, que eu pudesse trazer coisas que remetiam à minha infância e coisas que eu gostava. Novamente, o pertencimento. Então, cara, eu amava jogar sinuca. Eu tava numa fase que eu jogava sinuca direto. Meti 2 mesas de sinuca no salão. Mas você diz pertencimento a você? Ou você diz a pertencimento ao... A mim. A mim. Entendi. É uma verdade minha. É uma verdade sua. É uma verdade minha. É óbvio que, assim, a minha verdade, ela é uma verdade que muitas pessoas, elas se identificam. Também. Então, por exemplo, fliperama. Cara, eu lembro que no dia da minha primeira comunhão, eu saí da igreja e fui jogar fliperama com meu tio, com meu padrinho. Então, assim, eu falei, poxa, por que não colocar um fliperama dentro do salão? A minha esposa trabalhava com sustentabilidade, gostava da coisa do brechó, nós gostamos de brechó até hoje. Então, a gente falou, por que não ter um brechó dentro do salão? E colocamos um brechó dentro do salão. A gente ia muito pra balada, nós dois adorávamos balada. A gente pensou, por que a gente não fazer a balada dentro do salão? Sim. Aí a gente fez a balada dentro do salão. E como que você saiu desse modelo? Como você evoluiu esse negócio para onde você está hoje, né? E deixa eu só comentar aqui com o pessoal, que o pessoal às vezes não te acompanha tão de perto quanto eu, né? Hoje o Circus Hair, ele está presente... Eu acredito que em 100% dos maiores eventos musicais do Brasil, de São Paulo. 60? Não tenho, 100% eu não aguento, é Porque muito. eu acho que assim, seria mais fácil falar os eventos nos quais você não está, porque, nossa, eu vejo The Town.
O Circus Rez é presença A vitíssima, né? gente tem uma... Você já superou aquela fase da Fashion Week, né? Onde os salões, eles sonhavam com Fashion Week, né? Nossa, eu não tenho paciência pra Fashion Week, cara. Assim, Fashion Week, a gente fez muito também. Fizeram muito também, né? Antes de falar dessa estruturação que você tá falando, você já me perguntado qual o caminho que eu fiz pra chegar a fazer os festivais, as coisas que a gente faz hoje, né? Eu acho que tudo é resultado de muito trabalho, isso daí não tem dúvida. É claro. E eu queria voltar um pouquinho lá para trás, quando a gente criou o salão. Uma das coisas que a gente pensou foi que assim, não dava para ser salão de beleza, veterinário, dealer, certo. boca Tinha de fumo. que ter algum ponto em comum. Tinha que ter alguma coisa que ligasse. Então a gente criou o que a gente chama de 4 pilares. Os nossos 4 pilares de trabalho são beleza, e a gente trabalha com tudo que é ligado à beleza e eventos na área de beleza. Moda, tudo que é ligado à moda e eventos também de moda, brechó, desfiles, editoriais, coisa e tal. Eu sempre digo que não dá para ter a beleza em dia se você não tá bem vestido. E aí isso nos leva ao nosso terceiro pilar, que é o pilar de cultura. Porque assim, não dá para você estar com a beleza em dia, com a roupa bonitinha, se a tua cabeça tá vazia. Então, dentro dos circos, a gente traz diversas coisas ligadas à cultura. Música, jogos, treinamentos. A gente já teve tudo que você imaginar dentro dos circos. Aula de circo, aula de fotografia, aula de yoga, aula de dança. Antes de vir para cá, eu estava fechando uma palestra sobre saúde mental, sobre outras coisas relativas a isso. Então, não dá para ficar com a cabeça bonita, com a cabeça por dentro bonita, com a beleza, com a moda em dia, com a beleza em dia, se você também não está feliz. E aí o nosso último pilar é o pilar de entretenimento, que traz toda a coisa das festas, DJ, música. Cultura. E, novamente, tudo isso ele é permeado por coisas que trazem um reconhecimento para mim. Trabalhando em cima disso, a gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu que várias pessoas que são também desse setor mais criativo, que trabalham com música, trabalham com artes, coisa e tal, viessem ao salão. E numa ida dessas, conversando com uma cliente lá em meados de 2015, 2016, ela virou para mim e falou: olha, eu estou fazendo o backstage do Lollapalooza. Certo. Eu virei para ela e falei: Cami, coloca a gente lá dentro. Aí ela falou: pô, pode ser. Mas como que seria? A gente monta o salão dentro do backstage e vai atender os artistas. Mas vocês vão fazer isso de graça? Vamos. E aí a gente fez o Lollapalooza. O primeiro que a gente fez foi o Lollapalooza. Depois disso a gente já fez o Máximos Festival. Depois do Máximos Festival. Você lembra? Isso foi 15. A gente começou em 15. Lollapalooza 15. Isso. Depois disso já veio o Máximos Festival. E aí a cada ano a gente foi colocando um evento. Como você falou, acho que a gente está mais ligado aos eventos de rock, de alguns de eletrônico. Então, o ano passado foram 24 festivais de música. Você gosta mais de rock? Eu gosto mais de rock. Então, eu tenho que admitir que muitas vezes eu fecho baseado no que eu gosto. Então, algumas coisas que eu não... Você vai virar pra mim e vai me falar pra eu ir pro sertanejo, eu sempre vou dar uma caretinha e vou tentar negar, né? Cola num Travis Scott lá. Tal. A gente até cola em algumas coisas, assim. A gente acabou de fazer o Kendrick Lamar. Verdade. A gente fez... Esse ano a gente fez Kendrick Lamar, a gente fez o cabelo do pessoal do... Esqueci, Paco Amoroso e Catriel. Sim. Provavelmente vamos fazer Dua Lipa agora. Então a gente flerta um pouquinho com pop. Mas essencialmente a gente está em festivais de rock. Então... De banda, né? Você gosta de orgânico. Né? Exato. Então, por exemplo, ano passado a gente fez Summer Breeze, que era festival de heavy metal. Bangers Open Air, que também era heavy metal. Fizemos a Wannabe Tour, que foi um festival de música emo. Lollapalooza. Aí fizemos eletrônico, Time Warp, sua track boa. Fizemos... Deixa eu ver o que mais. Ano passado a gente fez a unha do Paul McCartney, fez o backstage do Rebelde, fez corte de cabelo do pessoal do Ghost, da banda Ghost, entre outros que a gente fez. Esse ano também a gente já fez The Town, a gente já fez Lollapalooza, Guns N' Roses, então por aí também vai mais um monte. Fizemos
System of a Down foi, nossa, um dos mais incríveis. System of a Down, A gente cara, tava por lá. Loucura, e a gente faz muitos assim, muitos a gente faz o backstage, então a gente vai para atender os artistas. E todos esses eventos você acaba trabalhando na mesmo espaço físico ali. Você acaba conhecendo tudo. A gente acaba ficando num espaço onde os artistas estão. Muitas vezes os artistas estão naqueles espaços, outras vezes a gente está atendendo numa área VIP, num camarote. Mas via de regra, sim, a gente já... Eu vou te falar que eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse conhecer tanto artista quanto eu conheço hoje. A gente tem uma apresentação que a gente tem os artistas que a gente já atendeu. Tanto eu, Rodrigo, como Circos. A gente tem mais de 260 artistas. Eu pessoalmente, eu já atendi o Mac Miller, já atendi a Laura Pausini. A Laura Pausini tem meu WhatsApp. Toda vez que ela vem pro Brasil, eu atendo ela. E ela teve, acho que recentemente, eu atendi ela também. Já atendi o Ed Sheeran, já atendi o Rupert Grint, que é o Ronnie Weasley do Harry Potter, já atendi o Billy do Stranger Things, já fiz o cabelo do James Blunt, já fiz o cabelo do... Recentemente, o último cabelo que eu fiz foi o do J Balvin no The Town. Mas assim, cara, eu lembro do Rodrigo de 2011, primeira vez que eu fui pra Londres. Eu cheguei em Londres num salão muito bonito chamado Pimps and Naps. Depois vocês pesquisem esse salão. E aí eu pedi com a fotinha do Brandon Flowers do The Killers. Era ícone, né? Ele era muito ícone. Ele ainda é. Eu cheguei com a fotinha do Brandon Flowers do The Killers e falei, quero cabelo igual do Brandon Flowers. E aí em 22 estava eu lá fazendo o cabelo de quem? Do Brandon Flowers. Cortei o cabelo do Brandon Flowers, cortei o cabelo do Ronnie, que é o baterista do The Killers. Aí corta em 2012, eu espremido numa grade tentando assistir o show do The Hives. Cara, eu e aí corta em 2023. Agora, 2023 eu cortei o cabelo da banda toda do The Hives. Mas também já cortei o cabelo do guitarrista do Offspring, do guitarrista do Duran Duran. Já cortei o cabelo de todo mundo do Cage and the Elephant, Tudor Cinema. E entre outras pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Então... grandes ídolos meus, eu tava pertinho. Eu tava, cara, a 1 metro do Robert Smith, do The Cure. Eu dei um presente pro pessoal do Pet Shop Boys, um bonequinho que eles postaram na página deles. Eu consegui entregar pessoalmente. Eu acompanhei isso. Consegui entregar pessoalmente presente pros meninos do 21 Pilot. Então, eu acho que isso é muito satisfatório, a gente conseguir chegar num nível que, assim, eu jamais imaginaria que aquele moleque vindo da favela, lá da Zona Leste, coisa e tal, ia chegar ali, tipo, do lado ali do Paul McCartney, cara. Então, tipo, são coisas que realmente, assim, fazem muita diferença pra mim. E aí, novamente, eu volto ao que eu falei no começo. Isso é sobre pertencimento, é sobre buscar a sua verdade, coisas que te fazem bem e transformar isso no seu cotidiano. Então, assim, eu amo música. Por gostar de música, cara, minhas tatuagens todas são de músicas. Eu lembro que no dia que eu cortei o cabelo do Brandon Flowers do The Killers, eu tava cortando o cabelo dele, aí ele olhou essa flor tatuada aqui, aí ele virou pra mim e falou, It's Violator, do álbum do Depeche Mode. Eu falei, putz, é o álbum do Depeche Mode. Ele, nossa, eu amo Depeche Mode. Eu falei, minha tatuagem é toda de banda. Ele já se aí eu mostrei pra ele, eu falei, aqui é só Joy Division. Aí ele, nossa, eu canto tal música do Joy Division. Eu falei, Brandon, eu sou seu fã, cara, eu conheço. Eu sei, cara. Aqui é Smiths. Ele, eu canto com Johnny Marr. Eu falei, cara, eu sei, eu sigo. Eu fui em todos os shows que vocês fizeram no Brasil. Aí o cara, sério. E assim, é muito legal porque... Primeiro, uma coisa que... Cara, não é à toa, né, cara? Ele não é à toa. Não é à toa. Você vibra uma coisa isso, que eu percebi é que, assim... eu falei isso agora há pouco, quando a gente tava batendo papo fora daqui do microfone. Eu convivo com gente muito grande. Então, assim, cara, eu tô cortando o cabelo do Ed Sheeran, que é o cara que você é grande, tá tocando pra 100 mil pessoas. E aí você chega lá, cara, e tipo, um Ed Sheeran. O Ed Sheeran, né? Porra, 100 mil pessoas pra ver o cara. O cara chega lá, oi, prazer, eu sou o Ed, tudo bem? Cara, muito obrigado por você ter tirado o seu tempo pra vir cortar meu cabelo. Então aí você fala, olha isso, mano, o cara tá aqui, lotou um estádio. E todos esses caras grandes que eu cortei o cabelo do Balvin, ele fez a mesma coisa. Ele virou pra mim, Rodrigo, obrigado por você vir até aqui. Obrigado por você vir me atender. E os caras, eles se sentem grato, eles sentem gratidão. Porque você tá indo lá fazer um negócio pra eles. Mas aqui também, né? Não é qualquer um, né? Porque você vibrou, né? E assim, pra mim... Aconteceu essa simbiose, né? É um tesão isso daí que a gente faz. Eu acho que ele virou uma parte do negócio. Eu acho que uma coisa que eu acho divertida é que, assim...
A gente tem 2 lojas físicas, mas hoje eu posso dizer que eu devo ter uns 20, 30 salões que são itinerantes. Então, eu tenho os circos na Pamplona e os circos na Augusta. São 2 salões. Mas eu tenho circos no Lollapalooza, eu tenho circos no The Town, eu tenho circos no Bangers, eu tenho circos no evento da Natura, eu tenho circos no evento da Porto Seguro, eu tenho circos... Então, o circos ele transcendeu a barreira da loja física e ele realmente se tornou o circo itinerante que sai ali que sai rodando ali no trem, no galpão, levando para vários lugares. É isso, né? que eu queria te perguntar também, cara. Eu não quero falar de números, é claro que eu acredito que seja alguma coisa confidencial, esse tipo de acordo comercial, mas é praticamente, olhando pelo ponto de vista externo aqui, eu que estou acompanhando o seu trabalho, eu enxergo o branding que você fez dos circos como se fosse uma presença VIP, né? Assim, vou fazer uma festa que eu queria incrementar, que dá uma agitada, vou chamar aqui as presenças VIPs referentes ao público que eu quero trazer para minha festa. Esse momento, dá para a gente falar, existe a possibilidade de a gente falar que o seu negócio já é mais a presença em eventos, levar a sua marca e trazer toda aquela galera que segue a sua marca? Sim. Ou ainda é o corte de cabelo, o atendimento físico ali, daquele ponto comercial? Para onde a gente leva a nossa marca, a gente leva o corte de cabelo, o atendimento. Então, eu acho que é tudo muito simbiótico. Então, mesmo que hoje a gente tenha um número muito grande de eventos externos, esses eventos a gente vai para fazer o que a gente faz de melhor, que é cortar cabelo, fazer penteado, fazer maquiagem. E no salão a gente também faz muito isso. Então, efetivamente, eu acho que são complementares. Eu não diria que o evento ele é maior do que o salão. Acho que tem mesas que pode ser, mas no geral, assim, eu acho que são bem complementares. Eu acho que uma hora pende mais para um lado, outra hora pende mais para o outro. Mas eu acho que mais do que ser só sobre parte financeira, é marketing, né? Então, é muito sobre as pessoas olharem e falar, eu quero cortar o cabelo com aquele cabeleireiro que atendeu lá no evento X. Sim. Eu quero cortar o cabelo com o cabeleireiro do Brandon Flowers, com o cabeleireiro que fez o show Z, entendeu? Então, quando a gente... Mas acaba desenvolvendo um branding espetacular, sim, né? A sua bandeira, ela tá presente em todos os movimentos musicais de São Paulo. A gente tenta, na maioria. Mas, por exemplo, a gente fez o James Blunt, ele foi cortar o cabelo. James Blunt do It's Beautiful. Sim. Ele quis cortar o cabelo, fazer coloração, né? E aí, o pessoal, como a gente já é conhecido pela produção, a produção indicou a gente. Ele foi até o Salão da Augusta. Só esse movimento dele ir até o salão, ele gerou pra gente notícias em mais de 40 portais. Então, assim, todos os grandes portais, Léo Dias, Rainha Matos, Gazeta, Record, Transamérica, o que você imaginar de portal, saiu falando do corte de cabelo do James Blunt. E é uma ligação, assim, tem a ver com o que a gente faz nos festivais e músicas. Fomos procurados por conta disso. Mas virou um marketing assim, tipo, a última vez que a gente fez a gente foi fazer coletar os dados disso daí, a gente tinha passado de 15 milhões de visualizações e mais de 20 mil menções sobre esse caso do James Blunt. Então, assim, cara, esse foi o número de pessoas que acabou vendo a gente por causa disso. O próprio vídeo do Balvin, ele tá com mais de 1 milhão de pessoas que já viram. Então as pessoas querem ver os seus ídolos e, por que meu ídolo tá indo em tal lugar? E ainda mais o cabelo, né? O cabelo também é um algoritmo fortíssimo. Exato. Né? E aí isso daí ele traz o quê? Ele vai trazer repercussão pra gente, que invariavelmente vai trazer clientes que vão procurar por conta do que a gente fez. Então é uma outra forma de fazer negócio também. Fácil? Não. Cansativo? Muito. Mas a gente tem feito bastante. Mas parabéns, né? Eu acho um negócio espetacular. Eu acho que não tem precedente também dentro do que eu pesquisei no nosso setor de beleza.
Eu acho que não existe nenhum tipo de precedente, assim. Isso é uma coisa que, assim, desde o início nos circos, a gente tentou colocar um conceito de diferenciação radical. Então, enquanto todos os salões estavam fazendo parceria com a Vela, com a L'Oréal, com as marcas de cabelo, eu estava correndo atrás de parceria com a Heineken, com a Jack Daniels, com a Hendrix. Semana passada a gente fez a festa de Halloween, a gente teve patrocínio da Jack Daniels. Na verdade, para a festa de Halloween tinha 8 marcas que entraram com a gente. Dessas 8 marcas, só 2 eram cabelo. Então... Eu me lembro muito bem uma vez que acho que a primeira vez que eu visitei a unidade Pamplona, que a Heineken havia construído um refrigerador, que você falou que não tinha espaço onde acomodar uma geladeira, eles chegaram lá e quebraram embaixo de uma escada ali. Na verdade, esse refrigerador eles precisava ser reformado só e eles ajudaram na reforma. Já existia. Logo depois disso, a gente também criou a Jameson Barbershop. Sim, então a gente criou uma barbearia que foi patrocinada por uma marca de whisky. Volta, né? Sim, que foi patrocinada por uma marca de whisky na época, que é a Jameson. Então, assim, ao invés de competir com 1 milhão de cabeleireiros tentando falar com Vela, com L'Oréal, com as marcas padrões de cabelo, a gente estava chegando em momentos em que o pessoal não... Pô, peraí, mas por que um salão tá acessando a Heineken? E assim, a gente continua pensando dessa forma. Então, por exemplo, hoje que chegou um momento em que a parceria de barbearia e salão com marcas de bebida ficou meio comum, a gente deu uma pausa, a gente está voltando bem lentamente, mas a gente já está procurando outras parcerias de outras coisas diferentes, porque assim... Porque você é um ativador, na verdade. Então você tem um produto, né? Que é ativação. Exato. Você tem aí a atenção de um público, de um determinado descrição de persona, jovem. O nosso público hoje, assim, as marcas elas chegam muito na gente porque a gente fala com a geração Z, né? Exatamente. A gente fala com Z e com Alpha, então... Então você é um ativador. Eu acho que o nome de um produto... Às vezes eu acho que eu não falo tanto, mas a minha equipe fala bem com Z e Alpha, né? Eu já não acompanho mais, assim, eu vejo as coisas do TikTok, eu já olho assim, eu falo, meu, quê? Cara, agora que eu lembrei de uma coisa espetacular também, cara. Eu, acompanhando o trabalho, eu vi que você bloqueou uma data lá, que era um dia de atendimento normal para fazer uma palestra sobre K-pop. A gente fez isso, cara. Cara, eu achei isso aqui, cara, eu voltei no tempo, assim, O Asian, a gente tava conversando inclusive sobre isso hoje. O Asian, ele tá muito em alta. Ele tá vindo com a coisa dos animes, com a coisa do K-pop, o K-beauty, né? Dentro do salão, a gente tem uma nail artist. Ela não faz unhas, ela só faz decorações. Tem um espaço específico dela ali. Tem um espaço específico dela, né? E ela faz só, né? Unhas kawaii. Unhas no estilo coreano, coisa e tal, ou coreano, asiático, vamos dizer assim, né? E a gente percebeu um crescimento muito grande de cultura asiática. E muita gente perguntando pra gente, mas vocês sabem fazer cabelo tipo estilo K-pop? Cabelo de idol de K-pop, coisa e tal, vocês conseguem fazer? Então, a gente achou que seria pertinente trazer alguém que entendesse bem do tema para dar um panorama geral para as pessoas, para a gente poder fazer. A gente está tentando entrar no meio de shows de K-pop, mas é difícil, viu? Cara, mas na verdade você está obedecendo a cartilha que você já tinha constituído essa cartilha, né? Sempre Só que você quer você está rodando a roda e tá. Não, e eu acho que é justamente isso. Eu acho que cada vez você tentar se reinventar, pensar em coisas que vão fazer a diferença ali, fugir do óbvio sempre. Então, agora que já ficou conhecido a coisa de show, de evento, a gente também já está pensando, qual que é o nosso próximo passo agora? Então, não dá para parar. Se você para, você é atropelado, entendeu? Alguém vai te atropelar de alguma forma. Entendi. Então, nosso pensamento é sempre buscar algo novo. Nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo. Estava comentando que nos últimos 3 meses, de 20 de agosto até, acho que agora comecinho, até 2 de novembro, a gente teve 12 dias de shows, que foram 7 de The Town e mais outros 4 shows. 10 dias de gravação de um reality que a gente participou fazendo parte de beauty. 3 dias de curso que a gente deu curso e
Foi o show, e 4 eventos corporativos. Então, em 3 meses, a gente fez tudo isso. Se a gente somar aqui, se a gente somar, foram quase 35 dias de evento em 3 meses. É praticamente assim, tipo, a gente não teve folga de sábado, domingo e foi embora. E não é à toa, é muito sobre trabalho, né? É muito sobre dedicação. Sobre dedicação, sobre querer fazer acontecer. E é algo que, se você não estiver disposto, não tem Cristo que faça acontecer, não tem nada que vai fazer acontecer se você não quiser correr atrás disso. Rodrigo, você esteve com o César nesses últimos dias aqui. Para quem não sabe, o César ele comanda o núcleo Beauty Fair, que fomenta todo o mercado de beleza no Brasil. E dentro das pesquisas que ele traz aqui para a gente, o desafio do gestor de beleza com relação à contratação de profissionais, hoje ele já não é nem mais o primeiro lugar, né? Ele praticamente domina todas as rodas de conversa, contratação, relacionamento com profissionais, retenção de talentos. Como que você vê essa questão? Como que você está passando? Porque pela minha ótica, o seu branding ele exerce um glamour no profissional. Eu conheço vários profissionais. Eu gostaria muito de um dia ter a oportunidade de trabalhar no Circus Hair. Eu já ouvi essa frase. Eu escuto ela direto, só que quando a pessoa chegar lá, ela vira outra coisa. E o que você teria para dizer pra gente? Assim? Eu acho que a dificuldade de lidar com pessoas, a dificuldade de se desenvolver profissionais, ela é uma dificuldade que ela é presente desde sempre. Óbvio que hoje, assim, a gente tem gaps geracionais. Então, assim, eu tenho um salão que eu tenho profissionais que têm 18 anos e profissionais que têm 54 anos. Então, assim, é óbvio que existe uma diferença muito grande de pensamento, de forma de agir, de forma de falar, de forma de se manifestar, então, de fazer as coisas. E eu sinto que existe realmente a dificuldade de se contratar profissionais. Essa dificuldade ela vai existir sempre. A gente tem um processo que a gente forma os nossos profissionais, a gente tem o Circus Educator, que a gente fomenta cursos, a gente traz cursos e treinamento para que as pessoas possam evoluir. E eu sempre procuro dar oportunidade para que os profissionais que entram como cabeleireiro júnior, como assistentes no meu salão, eles possam ser cabeleireiros sêniores. E para mim, eu acho que essa é a forma que eu encontro para sanar um pouco dessa falta de profissionais. É fato que hoje o profissional, ele, depois de muito tempo, de uma informalidade muito grande que existiu no Brasil... Sim, 2012 reconhecido. Houve uma mudança da informalidade para um ponto mais formal. Mas, assim, via de regra, o cabeleireiro não é o cara que gosta de pagar imposto, que gosta de ter rédeas. E eu sinto que muitos eles estão se voltando para salas pequenas, lugares como o César diz, né? Estudiorização do mercado. Eles estão se voltando para esses pequenos lugares porque eles vão justamente para não ter que pagar imposto, para não ter que pagar, não ter que se preocupar com coisas que um salão tem que se preocupar. Então, mas hoje eu tenho leads, assim, para quem não sabe, eu trabalho com um espaço de coworking, né? De um ano para cá, os leads aumentaram demais e as pessoas esse perfil, saindo do salão para ir para... Não. Esse perfil que você está comentando, o profissional que já saiu do salão, investiu no pequeno estúdio, hoje, com o retorno do corporativo presencial, os aluguéis eles voltaram a subir, eles subiram mais do que eles já estavam, né? E hoje eu posso dizer que 50% dos meus leads, eles são profissionais que estão saindo de estúdios e indo para o meu espaço atender num coworking. Eu acho que o espaço de coworking é algo que ele tem crescido, eu acho que ele tem uma tendência de crescimento grande justamente por conta disso. Acho que é uma forma fácil de você ter uma estrutura boa de trabalho e funcionamento. O avesso disso para mim é só a questão de informalidade, que eu acho que esse é uma coisa que a gente sente, cidadão, né? A gente sente no que dever cidadão, o profissional ele cresce o faturamento, aí crescendo o faturamento ele quer ir para o estúdio ou para outro lugar para não ter que pagar o imposto, para não ter, ou até na velha história do eu não quero dividir com o salão, né? Sim. E ainda existe muito a visão
eu pago 50% pro salão. Quando, na verdade, assim, cara, por mais que o pessoal fale, eu tô pagando 50% pro salão, o salão, ele tá pagando o aluguel. Por exemplo, só de aluguel eu pago 70 mil. Eu pago 72 mil de aluguel. Sim. Então, você paga um aluguel, você paga a recepcionista. Simples, né? Que eu acho que é o mais você pesado. paga... eu pago o lucro real. Eu não tenho mais simples já faz tempo. Você tem que pagar a recepcionista, o segurança, o faxineiro. Maior o lucro real? Um pouquinho maior, dependendo. Tem umas diferenças. Tem que pagar ISS, tem que pagar lavanderia. Cara, só de lavanderia eu pago de 12 a 16 mil por mês. Então, 12 mil reais de toalhas, para lavar toalha, pessoal. E aí tem a galera que vira e fala, não, porque o salão eu pago pro salão e o salão... Então, assim, existe realmente uma visão, que é uma visão muitas vezes... Que não às vezes não é palpável pro profissional, né? Que acaba muitas vezes ela não é uma visão verdadeira do que está acontecendo, né? E as pessoas, elas... Eu já vi cabeleireiro que saiu, eu vou pra sala porque eu não vou mais pagar imposto, eu não vou dividir o dinheiro. E aí o cara chega lá, ele tem que comprar a toalha, ele tem que comprar o produto, ele tem que pagar um monte de coisa, ele tá... No final das contas, ele tá fazendo a mesma coisa, só que com um trabalho dobrado sobre isso. Mas são poucos que conseguem evoluir a partir de um ponto desse, né? Eu acho que... Porque o próprio cliente dele, ele acaba não... Eu acho que a internet mudou muito... Eu acho que a internet mudou muitas coisas, viu, Bator? Bastante. Eu acho que antigamente as pessoas elas iam no salão por conta do salão. Sim. Hoje o pessoal procura um cabeleireiro pelo que ele viu na internet. E muitas vezes, assim... E aí a gente vai ter uma diferença... O fator humano, ele tem um algoritmo muito mais potente. E a gente vai ter uma diferença geracional. As gerações Z, alfa, para baixo, elas não se importam de ir numa salinha para ser atendida por um profissional que eles viram que fazem um negócio incrível na internet. Sim. A geração Millennium... Às vezes ele não possui carro também. Sim, a geração X, Millennium para cima... eles ainda vão procurar um pouco mais o espaço físico. Sim. Então, talvez isso seja um divisor de água em algum momento, né? Eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que tem muita gente na internet que tem uma sala muito pequena, mas que está tendo um prestígio muito grande. É óbvio que essas pessoas elas não vão competir com o salão. Então, assim, não dá para você falar com um cara que atende numa sala e tem um faturamento, sei lá, de 20, 30 mil para... competir com um salão que tem faturamento de 300, 500 mil por mês. Também, assim, é diferente você falar o cara que está ali, que ele não paga imposto, não tem um extintor de incêndio, não tem um ASO, não tem um AVS, não tem nada. Ele vai ter, óbvio, uma lucratividade muito maior se comparada com quem cumpre com todas as obrigações fiscais, que a gente não gosta, mas a gente é obrigado a cumprir. Então, eu acho que as regras do jogo estão mudando. Fora do Brasil já é algo que tem acontecido muito. Então, fora do Brasil, os espaços são menores. É muito raro você ver salões grandes como você vê no Brasil. E cada vez menos, né? E cada vez mais menos vejo ainda. Hoje a extinção dos grandes salões. Exato. Né? Eu acho que em 10 anos, talvez, a conversa ela seja totalmente diferente. Mas isso é conversa para outro papo de beleza, né? Cara, mas para você que é gestor de salão, cara, acho que não tem um personagem maior para você acompanhar, né? Para você tentar entender esse raciocínio do que esse personagem aqui do nosso setor, cara, Rodrigo Lima, né? Ô, Rodrigo, vamos aproveitar esse gancho aqui vou te pedir aqui, a gente tem uma audiência constituída por profissionais de beleza ou então gestores de salões de beleza envolvidos nessa área. O que você teria para dizer assim para esse profissional que está em determinado momento da carreira lá? O que ele pode, o que você tem a contribuir para ele que você pode? Assim, gente, eu acho que se eu estivesse começando hoje como profissional de beleza, é óbvio que além de estudar sobre beleza, eu procuraria estudar sobre redes sociais, sobre marketing, como colocar isso em pauta. Cara, eu sempre falo isso pra galera quando tá começando no salão. Você tá começando agora, faz collab com todos os clientes, cuida do teu Instagram, posta bastante foto. Instagram é portfólio hoje. As pessoas elas vão ali, vão olhar o cabelo que você fez e vão falar, eu gosto desse, não gosto desse. Mas não se prende só ao Instagram. Tem o TikTok também. TikTok não é um lugar de fazer dancinhas, mas de mostrar seu trabalho.
tenha um Pinterest, tenha outras redes sociais que vão te ajudar. Tem até Então, o próprio Google também. O Google My Business, eu sempre falo que para mim, as nossas redes pra maiores... Para mim é o melhor. As maiores. Pro meu ramo, quer dizer. E as que mais trazem retorno pra gente é o Pinterest, o Google My Business, o Google My Business e hoje o TikTok ele também tá bem forte, tá trazendo bastante gente pra gente. E pensando em geração também, é importante você entender a geração que você trabalha, né? Se você vai trabalhar com geração millennial, X millennial pra cima, tu tem que ter presença no Facebook. Mas se tu quer trabalhar com o Alpha e o Zennial, você vai ter que estar no TikTok. É inegociável isso. É inegociável Não isso. tem outra negociação. E aí, cara, dê o teu melhor, faça aquilo que você acredita, tá? Não adianta você querer montar um salão de anime sendo que você não gosta de ver um anime. Não adianta você querer montar um salão dos anos 60 se você só escuta a música dos anos 2000. Não adianta você querer montar uma coisa que não tem a ver com a tua verdade. Pensa na tua verdade, no que é bom pra você, no que você gosta, e em cima disso você trabalha, cara. Você vai em cima disso e vai embora. Espetacular, Rodrigo. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que possa trazer um pouco de inspiração aí para as pessoas. Eu acho que o trabalho ele sempre vai fazer a diferença pra gente, então eu aposto nisso. Legal. Então eu quero te agradecer aqui. Eu vou finalizar, Rodrigo, mais uma vez aqui, agradecendo. Sempre me salvando não, né? Sempre estendendo a mão para mim. Não existiu nenhuma oportunidade em que eu procurei você e você não estendeu a mão para mim, cara. Eu acredito nisso, cara. Eu acho que a gente compartilhar é o que faz todo mundo crescer junto. Então, quanto mais a gente conseguir se ajudar... Essa é uma coisa também, assim, na nossa área de beleza é um saco, cara. Porque um querendo comer o outro, um querendo ser melhor que o outro, um querendo bater no peito e falar, não, eu sou um ego, artista. né, cara? É um ego muito grande que, tipo, não leva a lugar nenhum, cara. Sim. A gente tá todo mundo aqui no mesmo buraco para trabalhar, todo mundo passando pelos mesmos perreios. Eu participo de um grupo de gestores que, assim, cara, é quase 500 gestores, todo mundo reclamando de dificuldade de contratar, dificuldade de manutenção. Tá todo mundo no mesmo buraco, no mesmo barco, vamos dizer assim, vai. No mesmo barco não, no mesmo rio. Uns no Titanic, uns no botinho, mas tá todo mundo ali no mesmo lago. Mas eu acho que eu consegui mostrar também esse lado do branding, né, cara? Sim. O branding ele se faz necessário não só para o consumidor, cara, mas para você conquistar essa peça-chave que é o profissional, né? Porque eu também eu tenho orgulho, eu acho que né? é isso que vai fazer a diferença, né? Pensa como se fosse um benefício, né? Um benefício extra do salão. Tá legal, não quero tomar mais o seu tempo. Eu sei que você tem vários outros compromissos para seguir aí, Rodrigo. A loucura de sempre. A loucura de sempre. Ok, então muito boa sorte aí nos Muito negócios. obrigado. E fala aí, beleza. Fala aí, beleza. Valeu, Vitor. Valeu, meu irmãozão. Bom, você que acompanhou a gente até o final, gostou do conteúdo, tem interesse no setor de beleza? Se inscreva aí, acompanhe o nosso trabalho, que a gente vai produzir cada vez mais conteúdo e cada vez mais interessante para você, beleza? Falou, fala aí, beleza.